Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Sul América para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o Sr. Gabriel Portela, presidente da Sul América, e os vice-presidentes da companhia. Informamos que esse evento está sendo transmitido ao vivo via webcast com áudio e slides, que pode ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia no endereço www.sulamerica.com.br/ri. Todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. A teleconferência da Sul América está sendo gravada e o áudio estará disponível logo após o seu encerramento no site de RI da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gabriel Portela, presidente da Sul América, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Portela, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. Estou aqui novamente reunido com o Comitê Executivo da Sul América, e agora todos de forma virtual, mas para comentar os resultados deste terceiro trimestre de 2020. É um período muito triste para toda a humanidade, muito mais longo do que todos nós imaginaríamos, mas é importante que cada um de nós individualmente, também cada empresa, continue fazendo a sua parte para superar esse momento. Como somos uma empresa sempre preocupada com as pessoas, começo fazendo aqui uma homenagem a todos os profissionais de saúde e também aos trabalhadores de atividades essenciais, que se expuseram ao risco muito mais do que outras pessoas e têm sido fantásticos no atendimento a toda a população. Mas passados 8 meses do início da pandemia, o tripé que adotamos desde o início continua sólido. Colocar nossos funcionários em segurança, bem como mantendo todos os processos funcionando, embora de forma remota, garantindo acesso à saúde aos nossos milhões de beneficiários e garantir também o caixa que pudesse suportar um período difícil e ainda garantir a continuidade de todo o nosso processo de desenvolvimento. Aos colegas da Sul América, aos corretores de seguro, os nossos prestadores e a todos os stakeholders, o meu muito obrigado por fazer tudo isso possível. Tivemos conquistas importantes nos últimos meses, que marcaram um novo período na história de quase 125 anos da Sul América, mas que pavimentam um novo ciclo de crescimento. Concluímos a venda das operações de automóveis massificados em julho, um mês antes do previsto, por 3,2 bilhões de reais, e já integralmente recebidos. Estamos utilizando tais recursos de maneira significativa, em retorno para os nossos acionistas na forma de dividendos e na execução do nosso programa de recompra de ações, assim como também em investimentos e oportunidades para alavancar nosso crescimento. Desde a conclusão dessa transação e com a antecipação do pagamento de dividendos que anunciamos ontem, já aplicamos cerca de 1,5 bilhão dos recursos líquidos recebidos, dos quais 1 bilhão destinados aos acionistas. Outro ponto importante, em setembro, concluímos a aquisição da Paraná Clínicas, uma das principais operadoras de saúde do Paraná. Aqui aproveito para dar as boas-vindas aos novos colegas e reafirmar que este é um investimento e um movimento altamente estratégico que fortalece nossa posição na região e abre novas oportunidades de desenvolvimento. Continuamos atentos às outras oportunidades de aquisição no segmento de saúde odonto que estejam alinhadas ao nosso modelo estratégico e, principalmente, que possam alavancar o cuidado coordenado e nossa estratégia de segmentos de tickets mais acessíveis. Após as mudanças recentes, a Sul América entra em uma nova fase. Estamos ampliando o nosso propósito e reforçando o nosso posicionamento focado no cuidado de pessoas, com o conceito de saúde integral, cuidando de todos os aspectos da saúde, sejam física, emocional ou financeira, dos nossos segurados. Estamos redefinindo o conceito de cuidado em todas as dimensões e em todos os momentos da vida, com o olhar humano e a alma digital.
Reafirmamos aqui o nosso compromisso com a retomada econômica do Brasil, a continuidade dos nossos investimentos em tecnologia e inovação e com oferta cada vez mais ampla de produtos e serviços de qualidade. Nós seguimos para o final de 2020 com a convicção de que, apesar de muito atípico, este ano serviu mais uma vez para mostrar a consistência e eficiência de nossa operação, que ao mesmo tempo que se mostra experiente e sólida, é ágil para poder se adaptar às situações adversas e desafiadora dos tempos atuais, sobretudo com o engajamento das pessoas e com fortes investimentos em tecnologia e inovação. E eu passo agora a palavra ao Ricardo Botas, vice-presidente de Controle de Relações com Investidores, que irá abordar com mais detalhes os principais resultados deste trimestre. Na sequência, Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto, vai falar um pouco sobre a aquisição da Paraná Clínicas, estratégias de produtos e mercado, além das iniciativas do cuidado coordenado e também comentar brevemente os resultados de saúde e odonto. E, por fim, Marcelo Mello irá comentar sobre os resultados de nossa operação de vida, previdência e gestão de ativos. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Começando então pelo slide 2, que apresenta as receitas da companhia. Aqui falando apenas das operações continuadas da Sul América, ou seja, desconsiderando as operações de automóveis massificados. Destaco que as receitas totais das operações continuadas, que representam saúde, odonto, vida, previdência e gestão de ativos, foram de 5,1 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2020, com um crescimento de 5% na comparação com o mesmo período de 2019. Aqui eu queria fazer os seguintes destaques na composição desse resultado. O segmento de saúde e odonto apresentou receitas 4% maiores em relação ao terceiro trimestre de 2019, totalizando 4,6 bilhões. Esse crescimento acompanha o desempenho de todos os planos coletivos e o maior número de beneficiários no período. Lembrando que nesse trimestre, as receitas da Paraná Clínicas ainda não estão sendo consideradas nesse componente de receitas, dado que a aquisição foi concluída no final do trimestre. Os planos de saúde administrados de pós-pagamento também continuaram a apresentar um bom desempenho, com aumento de 18% nas receitas, e adicionaram quase 50 mil vidas no trimestre, em comparação ao terceiro trimestre de 2019. Aqui também é importante destacar a contabilização dos reajustes que foram suspensos pela ANS. No início da pandemia, nós suspendemos voluntariamente a aplicação dos reajustes anuais de preço para as carteiras PME adesão e individual por 90 dias, desde maio, e em agosto a ANS suspendeu por outros 120 dias, para esses últimos 4 meses do ano, a aplicação dos reajustes, portanto de setembro a dezembro, para todas as modalidades, com a ressalva de que os reajustes para os planos empresariais acima de 29 vidas poderiam ser faturados com o aceite da empresa cliente, o que tem sido o caso para a grande maioria dos clientes nesse período. Seguindo as orientações dos auditores e da ANS, nós fizemos então um reconhecimento contábil desses reajustes, obedecendo o regime de competência, exceto para o reajuste anual da carteira individual, visto que o regulador ainda não estabeleceu qual vai ser esse índice de reajuste. Assim, os reajustes com cobrança suspensa, voluntariamente ou por determinação da ANS, somaram para esse período 136 milhões de reais e estão registrados como contas a receber para a efetiva recomposição de cobrança a partir de 2021, como também determinado pela ANS. Para esse componente, conservadoramente, nós também fizemos um agravo relativo à nossa expectativa de maior inadimplência e aplicamos um fator agravado de aproximadamente 5% sobre o montante reconhecido. Lembrando aqui que a nossa experiência de inadimplência em carteiras de saúde grupais oscila entre 0,5% e 1%. Em vida e acidentes pessoais, as receitas foram 5% menores em relação ao mesmo período do ano anterior, que, assim como nos últimos trimestres, continua sendo mais impactada no seguro viagem em função das medidas de distanciamento e restrições a viagens, tanto locais, mas principalmente para o exterior, restrições que ainda se encontram em vigor em sua maioria. A Previdência voltou a apresentar crescimento nas receitas nesse trimestre, impulsionado pelo melhor desempenho do produto VGBL. O segmento registrou aumento de 18% das receitas em relação ao terceiro trimestre de 2019. No segmento de gestão de ativos, as receitas foram 3% maiores, mantendo um bom desempenho com receitas de taxa de administração a despeito das menores taxas de performance. Movendo para o slide 3, onde a gente demonstra a composição das receitas, aqui já mostrando essa nova composição a partir da conclusão da transação da venda da operação de automóveis e ramos elementares,
com saúde e odonto representando aproximadamente 93% do total de receitas da companhia e 7% as operações de proteção financeira, vida, previdência e investimentos. Indo então rapidamente para o slide 4, onde estão os principais indicadores para o terceiro trimestre de 2020, como eu já comentei sobre as receitas, então eu vou direto para a linha da sinistralidade, que atingiu a sinistralidade consolidada. Depois o Marcelo Mello e a Raquel Gigli vão comentar sobre as suas operações especificamente. Atingiu 75,1 no trimestre, uma redução de 4,2 pontos percentuais, ainda refletindo uma menor frequência de sinistros em saúde e odonto, observada ao longo do trimestre em função das orientações de distanciamento social e uma menor exposição a ambientes hospitalares no contexto da pandemia. Também em função da pandemia, temos nesse índice consolidado o reflexo em nossas carteiras de seguros de vida que tiveram impacto sobre receitas e sinistros, mais adiante também serão melhor detalhadas. A margem bruta operacional apresentou um ganho de 4,7 ponto percentual, impulsionado então por essa menor sinistralidade, e totalizou 755 milhões em termos absolutos, com um aumento de 52%. O índice de despesas administrativas foi de 7,1% das receitas, ligeiro aumento em comparação com o terceiro trimestre, aqui já demonstrando um patamar sem efeitos extraordinários associado à operação de automóveis massificados, já contabilizado em operações descontinuadas. O resultado financeiro totalizou 14 milhões e meio no trimestre, uma redução de 86%. Esse desempenho ele acompanha a queda da taxa Selic em comparação com o terceiro trimestre de 2019, cerca de 240 basis points, a Selic média nesse período em relação ao anterior, e que tem impactado todo o ano 2020. E nesse período também, de 9 meses, tivemos um impacto negativo nos fundos de renda variável que não tiveram contribuição positiva observada no segundo trimestre de 2020. E também um efeito específico que nós observamos, principalmente no mês de setembro, de marcação a mercado de fundos que contêm LFTs por conta da baixa demanda de ativos indexados à Selic e a consequente marcação a mercado que tem sido registrada nas últimas semanas desses títulos. Aqui eu gostaria de destacar, então, que essas perdas que foram registradas nessa marcação a mercado de posições eminentemente pós-fixadas e baseadas em LFTs são perdas não realizadas, considerando que não houveram os resgates, e a expectativa, como já vem acontecendo nas últimas semanas, é de recuperação de preços dessas posições. Tais desempenhos, então, combinados, levaram o lucro líquido das operações continuadas de 286 milhões, um crescimento de 40% na comparação com o terceiro trimestre de 2019. E no acumulado, 755 milhões, 24% maior do que o ano anterior. O lucro líquido consolidado, aqui incluindo as operações também descontinuadas, ou seja, o ganho também extraordinário e não recorrente da venda das operações de automóveis e massificados, foi de 1,7 bilhão no terceiro trimestre e de 2,3 bilhões no acumulado de 9 meses. Por fim, aqui, o retorno sobre o patrimônio médio recorrente da companhia, já desconsiderando esse ganho extraordinário e não recorrente, foi de 17,3% de retorno sobre o patrimônio. Para o próximo slide, então, aqui eu passo a palavra para a Raquel Gigli, vice-presidente de Saúde e Odonto. Obrigada, Bottas. Bom dia a todos, espero que todos estejam muito bem. Vamos passar aqui para o slide 5, com relação à aquisição da Paraná Clínicas. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a aquisição da Paraná Clínicas, que foi concluída agora em setembro, uma transação extremamente estratégica para a SulAmérica, porque além de adicionar mais de 94 mil beneficiários à nossa base, essencialmente em planos corporativos, amplia o nosso share na região e vai ser uma plataforma de expansão, incluindo os aprendizados e sinergias com as nossas iniciativas já vigentes em gestão de saúde ali no cuidado coordenado. Nesses primeiros meses de operação na Paraná, as nossas impressões da operação são muito positivas e estamos completamente animados e confiantes com as oportunidades que esse ativo nos trará. Então, acho que vai impulsionar a nossa presença em um novo patamar de ticket médio, permitindo a oferta de produtos mais acessíveis e acelerando não só o crescimento do mid-ticket, mas também toda a nossa estratégia de gestão de saúde e coordenação do cuidado, como eu já mencionei anteriormente. A Paraná tem uma estrutura de 7 centros clínicos e um hospital-dia que promovem atendimento primário e secundário e contemplam parte relevante do sinistro da operação da operadora.
Tem também uma unidade em construção ali em São José dos Pinhais, perto do aeroporto de Curitiba, que deve ficar pronta no primeiro trimestre de 2021. Além da manutenção do contrato de longo prazo com o Hospital Santa Cruz, que é uma das referências ali na região. Esses centros clínicos têm tamanhos diversos e vão desde atendimento eletivo básico e laboratório até pequenas cirurgias em um hospital dia de média complexidade, passando também por um recém-inaugurado centro de infusão para pacientes oncológicos. Tá? Com a transação e o crescimento orgânico recente na região, a gente alcança mais de 5% do share no Paraná, onde evoluímos 12 posições no ranking de mercado e vemos com certeza grandes oportunidades para alavancar ainda mais as vendas na região, inclusive impulsionando oportunidades de cross-sell com odonto que não eram exploradas pela Paraná Clínicas, uma vez que eles não faziam essa comercialização, e acelerando a nossa estratégia de ticket médio inferior a partir desse vetor. Passando para o slide 6, na estratégia do cuidado coordenado, a gente mostra mais uma vez o nosso arco de acesso, que apresenta todas as portas de entrada dos beneficiários no sistema de saúde e a nossa estratégia de verticalização virtual, que busca endereçar cada uma delas, tornando possível um cuidado cada vez mais próximo. Agora ainda com mais know-how estratégico adicionado pela chegada da Paraná Clínicas. Muitas iniciativas avançaram no período da pandemia e foram absolutamente essenciais para garantir o atendimento de todos os nossos beneficiários, tanto nos casos de Covid, quanto para as demais demandas e tratamentos em curso, com o uso intensivo de tecnologia e da medicina conectada, né? Saúde na tela. Triagem pelo aplicativo e pelo WhatsApp, crescimento expressivo das ferramentas de telemedicina e orientação médica telefônica, fast track com hospitais parceiros, tudo cresceu de forma muito, muito rápida e acelerada, com uma adoção cada vez maior do nosso aplicativo Saúde, evoluindo para uma efetiva plataforma de acesso à saúde para os nossos beneficiários. Entre as novidades mais recentes, eu queria destacar o piloto do Laboratório Digital, o LabIn, inicialmente em parceria com o Grupo Fleury, que permitirá a integração de dados médicos dos pacientes com os laudos de exames, possibilitando um melhor entendimento daquele beneficiário e uma análise mais precisa, além de um maior monitoramento dos exames. Inicialmente, a gente começa a iniciativa com um grupo selecionado de beneficiários no nosso programa de gestão de saúde, mas a estratégia tende a expandir rapidamente, gerando dados estruturados para análises complexas que tragam aquele impacto positivo no olhar para frente. Acho que vale mencionar também que nós estamos em fase final de negociação com outros grandes laboratórios que atendem em território nacional para reforçar ainda mais a estratégia do LabIn. Passando agora para o slide 7, cuidado coordenado e atendimentos digitais, eu quero chamar a atenção para os grandes avanços que nós tivemos no uso das ferramentas digitais em saúde, que tiveram um crescimento exponencial no início da pandemia e agora permaneceram em patamares consistentes de utilização. Então, foram mais de 400 mil atendimentos remotos desde março de 2020. Sendo que mais de 320 mil teleconsultas e teleterapias com alto grau de resolutividade. E eu acho que o que é mais importante, com a qualidade do beneficiário, né? Extrema satisfação, um NPS acima de 80, ou seja, zona de excelência. Seja para aquelas iniciativas individualizadas, seja para o programa do cuidado coordenado como um todo. Nós temos alcançado cada vez mais beneficiários com essa estratégia. Desde o início, foram mais de 670 mil beneficiários impactados, com 530 mil beneficiários ativos hoje na nossa base do cuidado coordenado. A nossa estratégia para promover um maior engajamento de prestadores médicos também tem se mostrado acertada, e já são 2.300 médicos no cuidado coordenado. Para concluir o tema, respondemos os desafios da pandemia com rapidez, muito uso de tecnologia e mais engajamento dos médicos parceiros, com um acompanhamento extremamente próximo da jornada. Então, os investimentos contínuos na estratégia do cuidado coordenado se mostraram cada vez mais essenciais, e isso reforça a nossa confiança de que estamos no caminho certo, como uma gestora integrada de saúde de fato. Conseguimos manter o acompanhamento da saúde dos nossos beneficiários, mesmo com todas as restrições que a pandemia impôs à sociedade, né, em função de todo o isolamento. A gente continua focado no desenvolvimento contínuo dessas iniciativas, com novos projetos cada vez mais,
e cada vez mais alinhamento entre os parceiros da saúde suplementar. Eu acho que esse exemplo do Labin, que eu mencionei há pouco, dá para tangibilizar bem esse ponto. E atuando, sim, no curto prazo, mas focando sempre no longo prazo. Passando para o slide 8, comentarei rapidamente sobre o resultado de saúde odonto agora no terceiro TRI. Com relação às receitas, quero apenas comentar nos números do trimestre, que nos números do trimestre estão contidos 136 milhões dos reajustes de carteiras grupais de competência nesse exercício e que tiveram a sua cobrança postergada pela ANS para 2021, em critérios de cobrança ainda a serem definidos, como Bottas já expôs ali no início. Nós alcançamos mais de 4 milhões de vidas, incluindo as 94 mil vidas incorporadas agora pela Paraná Clínicas. Nós crescemos 3% nos planos coletivos em relação ao terceiro TRI de 19 e 8% na comparação com o segundo TRI de 20. Em termos orgânicos, também apresentamos um desempenho super positivo nos planos grupais, com estabilidade em relação ao terceiro TRI de 19 e crescimento na comparação com o segundo TRI de 20. Acho que impulsionado pelo aumento de vidas no empresarial, de forma geral. Mais uma vez, a gente demonstra a capacidade de crescimento, mesmo em um cenário macroeconômico extremamente desafiador, né? Fruto da nossa efetividade comercial e de um relacionamento muito, muito próximo aos nossos clientes ali pela equipe de pós-venda. Mantendo os índices elevadíssimos de retenção, combinado a uma gradual recuperação da venda nova que a gente vê de fato acontecendo aí nos últimos meses. No odonto, teve um aumento líquido de 190 mil beneficiários em relação ao segundo TRI de 20, associado principalmente à implantação dos planos odonto na modalidade adesão, ajudando a compensar os impactos no canal de varejo, principalmente no segundo trimestre, que naturalmente foi mais impactado pelas medidas de distanciamento social. Agora, indo ali para o slide 9, sinistralidade de saúde odonto, no gráfico no lado superior esquerdo, a gente mostra o desempenho da sinistralidade nos últimos trimestres. E no terceiro trimestre de 2020, a gente atinge 75,1, uma melhora de 5 pontos em relação ao terceiro TRI de 19. Como o Bottas comentou anteriormente, essa sinistralidade ainda reflete, sim, uma menor frequência de procedimentos observada nesse período, acompanhando as medidas de distanciamento que a pandemia nos impôs. Apesar da esperada recuperação das frequências, quando a gente compara com aquelas verificadas no segundo TRI de 20, que foi o período mais agudo da pandemia, sem sombra de dúvida. Esse resultado, então, reflete um processo de retomada, sim, na frequência de procedimentos, principalmente consultas, exames e cirurgias eletivas, desde junho de 2020, né? Ocorrido ao longo do trimestre, e considera, sem sombra de dúvida, a maior flexibilização nas orientações de distanciamento social nas principais regiões do país e a progressiva melhora da situação da pandemia, inclusive com a redução das hospitalizações relacionadas ao Covid. De modo que a sinistralidade já caminha para os patamares mais próximos da normalidade, depois da queda mais acentuada aí no trimestre anterior, no segundo TRI de 20. A gente espera a continuidade desse processo de retomada, agora de forma mais gradual, e hoje a gente já consegue ver os principais grupos de procedimentos com frequência próxima de níveis normais pré-pandemia, com exceção de visitas ao pronto-socorro que ainda permanecem abaixo, e aqui acho que pode ser um efeito mais a longo prazo da pandemia. Aqui é importante destacar que as frequências em recuperação no terceiro TRI já contemplam também parte daquelas frequências que ficaram represadas no trimestre anterior, né? Além das próprias frequências incrementais que são associadas, sem sombra de dúvida, aos tratamentos, às internações e aos exames oriundos do Covid. Então, acho que agora eu concluo a parte de saúde odonto e vou passar a palavra para o Marcelo. Raquel, só um ponto adicional. Antunes, bom dia. Só um ponto adicional que é importante. Todas essas frentes, de teleconsulta, plataforma digital, o laboratório digital, todos eles estão compliance com a lei LGPD, que foi início agora em fevereiro, né? E em todas essas frentes que a Raquel comentou aqui, todas as nossas plataformas estão de acordo com o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é muito importante deixar bem claro
porque daqui para frente todos os nossos serviços serão muito privados no ponto de vista de saúde, no ponto de vista de odonto, vida, previdência e investimentos. É só isso, Raquel. Desculpa, tá? Imagina, obrigada pela adição. Muito bem-vindo, Antunes. Então, vou passar a palavra agora para o Marcelo, que é o nosso vice-presidente de Vida, Previdência e Gestão de Ativos, que vai comentar um pouquinho mais sobre os resultados desses segmentos agora nesse TRI. Obrigada. Obrigado, Raquel, Antunes. Bom dia a todos. Começando pelo slide 10, as receitas do segmento de vida e acidentes pessoais totalizaram 126 milhões no trimestre e 364 milhões no acumulado ano, apresentando redução em ambos os períodos na comparação com o ano anterior, como o Bota já comentou, refletindo ainda o impacto causado pelo cenário do Covid-19, principalmente no produto viagem, né, em função das orientações de distanciamento social e restrições de viagens. A sinistralidade também foi impactada pela pandemia, como todos sabem, tanto pelo efeito da inflexão de receitas, como pelo maior volume de sinistros associados à Covid, que decidimos incluir nas apólices de maneira voluntária. Até o final de setembro, a gente registrou mais de 400 sinistros relativos à Covid, com impacto financeiro de aproximadamente 19 milhões. Caminhando para o slide 11, o segmento de previdência apresentou recuperação nas receitas do trimestre, com crescimento expressivo de 18% no terceiro TRI, na comparação com o mesmo período de 2019, impulsionado principalmente pelo saldo positivo de portabilidade líquida, principalmente do produto VGBL, que é o produto predominante no mercado. No acumulado do ano, as receitas foram de 605 milhões, crescimento de 11%, demonstrando que a nossa estratégia comercial e de relacionamento junto a corretores e plataformas de investimentos tem se mostrado acertada, e aqui eu acho que também vale o destaque para a grade de produtos que vem crescendo mês após mês, com performance também consistente, o que ajuda na arrecadação desses produtos, e a gente vê aí um ano bem destacado quando a gente compara com a indústria também. Acho que vale a pena também comentar aqui nosso olhar cada vez mais único para a saúde de todos os nossos clientes, inclusive nos segmentos de proteção financeira. Em setembro, a gente lançou de forma pioneira o serviço de telemedicina, de médico na tela, para os produtos de previdência e os produtos de vida. E a gente também lançou, em agosto, o produto chamado Assistência Financeira, ou SOS Prev, para os clientes de previdência, oferecendo condições bem diferenciadas de crédito para quem precisa, sem ter que recorrer ao resgate do seu plano de previdência. Indo para o slide 12, na parte do asset, gestão de ativos, o volume de ativos administrados da Sul América Investimentos atingiu 46 bi no final de setembro, com crescimento de 3% na comparação com o ano anterior, e mantendo a Sul América Investimentos entre as maiores gestoras independentes do mercado. Já as receitas do terceiro TRI apresentaram um aumento também de 3%, acompanhando as maiores receitas com taxa de administração, que compensaram a menor receita de taxa de performance no período, impactada pela maior volatilidade observada no mercado em comparação ao ano passado. Aqui vale destacar, na área de gestão de ativos, também o crescimento do nosso portfólio de produtos multimercados. Bom, eu passo a palavra agora para o Bottas, para a continuação. Marcelo Antunes, posso só dar mais um adicional aqui? Claro, nesse terceiro TRI também a gente fez a emissão 100% digital, com assinatura digital do seguro de vida, que foi um marco importante e ajuda bastante no mercado, né? Diferenciando bastante os nossos produtos. Bem lembrado, Antônio. E só complementando, seguro de vida e previdência, assinatura digital para todos os produtos individuais. Bom, eu passo a palavra agora para o Bottas, para a continuação da apresentação das demais linhas de resultado. Obrigado. Obrigado, Melo. Vou apenas rapidamente comentar aqui as despesas administrativas no slide 13, e aqui de novo destacando que são as operações continuadas da companhia e as despesas relacionadas à conclusão da venda das operações de auto e massificados.
essencialmente referente aos custos com a separação da operação e as FIIs de assessores nesse terceiro trimestre, já foram alocadas no resultado de operações descontinuadas e, portanto, não estão aqui contempladas. Tem apenas um pequeno componente que eu vou explicar agora. Então, nesse terceiro tri, nós tivemos despesas administrativas que representaram 7,1% das receitas, um ligeiro aumento de 0,3 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano anterior, comparando também o ano anterior apenas das mesmas linhas de negócios das operações que estão hoje continuadas, e esse aumento é explicado principalmente por um contrato de prestação de serviço que nós firmamos com a Allianz dentro dessa transação, que prevê a prestação de serviços de suporte em algumas frentes daquela operação por até 24 meses. E eles têm um componente de custos mantidos, despesas administrativas mantidas, mas também tem um componente de receitas, outras receitas operacionais, não receitas de prêmios, né, e, portanto, não necessariamente entram nesse indicador como receita, e estão aqui consideradas. Nesse trimestre, as despesas administrativas para prestação de serviço foram de cerca de 20 milhões, tanto em receita quanto despesas. No acumulado do ano, descontando os impactos extraordinários da transação, totalizaram aproximadamente 45 milhões nesse primeiro período. E se a gente desconsiderar esses efeitos desse contrato mantido para essa prestação de serviço em relação às despesas administrativas, o índice teria ficado em 6,9% das receitas, portanto, estável em relação ao mesmo período do ano anterior. Eu encerro aqui, então, essas minhas considerações iniciais e podemos passar direto para as perguntas e respostas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, Sr. Samuel, pode prosseguir. Bom dia, Gabriel, Bottas, Raquel, demais diretores, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre o Sul América Direto. Se vocês pudessem dar uma atualização para a gente, enfim, se vocês pudessem comentar como que está a representatividade do produto e como que está a dinâmica de venda nas praças novas que vocês implementaram recentemente. E uma segunda pergunta, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre a dinâmica de churn na carteira do corporativo, né? A gente notou que a companhia conseguiu, né, manter a base praticamente flat organicamente tri a tri, né? Só para entender mais o que tem segurado mais ali e se a companhia tem conseguido vender mais PME e coletivo por adesão. É isso. Obrigado. Oi, Samuel, é a Raquel, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Vou começar aqui pelo direto, fazer um refresco rápido, né? Então, direto, a gente fez o primeiro lançamento lá no meio do ano passado, inicialmente disponibilizado só para grupos acima de 30 vidas, porque seria justamente um período de teste, né, de toda a lógica desse novo produto. Vieram os demais lançamentos e a gente partiu para o lançamento para o varejo em março de 2020, o que acabou sendo concomitante com a chegada da pandemia. Ainda assim, todos os corretores treinados, equipe comercial, e a gente vê um crescimento exponencial aí, mês a mês, das vendas, tá? Notadamente no varejo, notadamente venda nova, mas servindo também como uma boa ferramenta para retenção nesse período um pouco mais recessivo. Então, tá dentro das nossas expectativas e respondendo bem quando a gente coloca dentro desse contexto pandêmico que a gente tem aqui. Falando da estratégia de retenção, a lógica que a gente sempre comentou aqui com vocês permanece mantida. Então, nós não entramos em parcerias de curtíssimo prazo, né? Então, o cliente entra, quer ficar 12 meses e ir embora, ou quer ficar 24 meses e ir embora. A gente olha sempre para parcerias de longo prazo. Alguns anos vão ser melhores, outros anos vão ser piores, mas a gente faz questão de estar com os nossos clientes a maior quantidade de tempo possível, porque a gente passa junto pelas crises e sai junto dessas crises, né? Então, usando a lógica do aquário, ainda que esses clientes tenham
se tem algum impacto de demissão, alguma coisa assim, se você consegue permanecer esses clientes na carteira, quando eles voltarem a crescer, você volta a crescer junto com eles, sem ter que alavancar, por exemplo, um custo de remuneração comercial mais alto em função de um agenciamento aí para adquirir um novo cliente. Então, a gente tem usado muito a lógica dessa retenção pautada em contratos de mais longo prazo, então, alguma flexibilização, sim, dos índices de reajuste, olhando para uma manutenção aí de mais longo prazo, então, uma extensão contratual de mais 2 anos, de mais 3 anos, eventualmente 6 anos, a gente tem um caso aqui. A estratégia também de trabalhar cada vez mais aí no conceito do que é a nossa plataforma de marca, né, de saúde integral, de fazer uma oferta mais completa. Então, ok, aqui no saúde eu consigo reduzir alguma coisa, preciso de fazer a extensão contratual, preciso implantar um contrato de odonto que eventualmente está com algum concorrente, e quando a gente traz para cá, a gente faz análise de sinistralidade como um todo, então um eventual lucro do odonto é revertido para o próprio cliente, e cada vez mais essa lógica sendo incorporada também para a vida e previdência. Então, estratégia está mantida, obviamente reforçada como necessário nesse período de crise. Obrigado, Raquel. Bom dia a todos. A nossa próxima pergunta vem do Sr. William, do Credit Suisse. Por favor, Sr. William, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. Na verdade, aqui é o Cepeda, do Credit Suisse. O William está aqui comigo também. Obrigado pelo tempo de vocês aí para responder as nossas perguntas. Bom, continuando um pouco a linha que o Samuel perguntou, ele perguntou um pouco da expectativa do direto, né? A gente tem conversado com alguns investidores que têm questionado um pouco do efeito de elasticidade disso, né? Que vocês estão indo para tickets um pouco menores, mas aí em compensação para recompor aí o lucro bruto, talvez precisasse um pouco mais de volume. Então, como que vocês veem essa lógica de elasticidade volume ticket indo daqui para frente? A segunda pergunta é, agora que a pandemia acabou criando essa cultura mais de telemedicina, ou mesmo simplesmente de procurar, né, o operador antes de ir para o pronto-socorro, como que vocês estão medindo se isso acaba tirando o paciente, às vezes, de uma jornada desnecessária, se vocês estão medindo isso e qual é o benefício? E uma terceira pergunta um pouco mais fora de saúde, né? Vocês lançaram esse produto de crédito, o que vocês acreditam no seu potencial? Muito obrigado. Oi, Cepeda. Raquel, novamente. Vou começar aqui e aí eu já passo a palavra aí para o Marcelo, para o Bottas. Com relação a teu primeiro ponto sobre elasticidade, o direto que tem um ticket médio mais baixo versus volume, acho importante salientar que nada mudou na nossa estratégia, né? Então, nós temos aí uma concentração em produtos de ticket médio mais alavancados, produtos de ticket médio que refletem basicamente a lógica do seguro no que diz respeito à livre escolha e tudo isso, rede mais ampla, e a gente agora na estratégia do direto, e também porque não citar a estratégia de aquisição da Paraná Clínicas, a gente consegue ter um leque cada vez mais amplo de oferta, então só vejo isso como ponto positivo para os próximos passos, né? A gente vê a Paraná Clínicas como um grande laboratório para reforçar cada vez mais essa lógica que a gente tem no direto, de rede um pouco mais enxuta, com modelos de remuneração que façam sentido aí para toda a cadeia envolvida, notadamente o prestador. E aí, novamente, os números estão respondendo bem, né? Principalmente quando a gente olha para o momento de crise. Então, vejo como lado meio cheio do copo, né? Então, toda a estratégia muito bem sucedida, com todas as ferramentas de gestão de cuidado, de gestão de sinistro, que vocês já conhecem há bastante tempo, mais uma entrada em um ticket médio mais baixo, no que diz respeito ao direto, que pode ser cada vez mais alavancada e expandida a partir dos achados e dos aprendizados aí oriundos de Paraná Clínicas, que tem, inclusive, gestão de centro clínico próprio para o que é atendimento primário e secundário. Na telemedicina, como vocês viram, os números foram
altíssimos, né, agora acumulados desde o início da pandemia. Não custa reforçar que a gente já tinha esse olhar de telemedicina, mesmo antes da regulamentação. A gente comprou lá atrás, em 2018, a Docway, né, comprou o controle da Docway, e a Docway, entre outros serviços, como médico em casa, etc., ela já fazia um serviço de orientação médica por vídeo, que tinha uma taxa de utilização baixa, relativamente baixa antes da pandemia, então eu tinha ali de 500 a 700 utilizações por mês. E após a declaração da pandemia, a gente passou para uma média diária para mais de 1.200, vindo de uma média mensal de 500 a 700. Né? Então, a gente estabilizou toda essa prestação de serviços, e essa telemedicina tem três grandes vertentes. Né? Então, a gente tem aquela 24 horas com plantonistas, que muitas vezes é o que substitui de fato uma ida desnecessária a um pronto-socorro. A gente tem a tele voltada para terapias de forma geral, mas aí eu reforço toda a questão da psicologia, né, porque é um dos mais fortes que a gente tem aí no viés de terapia. E a gente tem os nossos médicos do cuidado coordenado, atendimento com as consultas no formato eletivo, tá? Principalmente para aqueles pacientes crônicos que não podiam parar o seu acompanhamento médico no período de isolamento, que puderam continuar com o eletivo. Então, eu vou segregar isso e vou para responder a tua pergunta que você correlacionou especificamente com o PS, eu vou te dizer que a experiência até agora está sendo que de 89%, 90% dos atendimentos de plantonista, então quem recorre a um plantonista que tem ali 24 horas por dia, quase 90% desses atendimentos não viram um atendimento presencial na sequência, ou seja, não eram elegíveis de fato a uma ida em uma unidade de urgência e emergência. De 10% a 11% dessa população, sim, ela é dirigida para um hospital, para um pronto atendimento na sequência, que é justamente aquela estratégia do fast track que vocês encontram no ARCO. Então, quando uma pessoa tem uma necessidade de ir dar um atendimento físico, né? E isso é constatado ali no momento da telemedicina, a gente já encontra o hospital, já checa se tem vaga, e na hora que ela chega no hospital, ela está sendo esperada pelo nome. Então, isso gera praticidade, sem sombra de dúvida, mas isso gera principalmente acolhimento. É isso, Cepeda. Cepeda, deixa eu pegar aqui a segunda parte da tua pergunta, que é a questão relacionada à assistência financeira. Qual que é a estratégia, né? A SUSEP permitiu esse produto no início de agosto, que é você poder fazer o empréstimo utilizando como colateral parte da reserva que os clientes de previdência possuem com as seguradoras. A gente foi a primeira seguradora, e acho que até a única até agora, a oferecer esse produto. É um produto sem risco de negativação, porque você tem o colateral, né? E é um produto muito simples de contratar. No nosso caso aqui, ele é 100% digital. Em 6 cliques, os clientes de previdência conseguem ter acesso a esse empréstimo. Qual é a estratégia? A principal estratégia nesse processo é retenção e melhorar a experiência dos nossos clientes, né? A gente sabe que os clientes de previdência deixam para uma última situação a possibilidade de resgatar as suas reservas, mas quando acontece, eles eventualmente precisam. E nesse período de pandemia, a gente viu um aumento no volume de resgates. Então, o assistência financeira, ele ajuda os clientes a continuarem com essa disciplina de acumulação para a utilização futura das suas famílias, e também melhora essa jornada. E você também comentou, fez uma pergunta relacionada à retenção no saúde. Aqui também é um instrumento de retenção. A gente tem um número grande de clientes de previdência, os volumes de resgates, eles seguem essa base grande. Então, aqui a gente tem uma oportunidade que começa por uma estratégia de maior retenção, melhor jornada, melhor experiência, e, obviamente, consequência disso é a gente ter uma linha de receita financeira que até então não existia nessa unidade de negócio.
Gente, muito obrigado pela clareza das respostas. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Grespan, da JP Morgan. Por favor, Sr. Guilherme, pode prosseguir. Oi, bom dia, Gabriel, Bottas, Raquel e todos presentes. Obrigado por abrir para a pergunta. Eu tenho duas do meu lado. Uma é mais pensando, no médio prazo. Quando a gente pensa assim, o business de saúde para vocês tem rodado ali próximo dos seus 20% de ROE. E a gente está vendo essa mudança do capital requerido regulatório pela ANS até 2022. E numa conta simples de padeira, se você assume que vai cair dos seus 95% para 75%, esse ROE poderia eventualmente no business de saúde subir para algo próximo de 24%, 25%. Queria pegar uma opinião de vocês, como que vocês têm visto esse movimento lá para 2022, 2023? Se vocês acreditam que esse ganho de rentabilidade por menor capital alocado vai ser transferido em preço pela competição e por vocês? Então, se a gente deveria assumir que estruturalmente esse ROE de saúde não chega em algo próximo de 5%, vocês vão priorizar o aumento do mercado e esse repasse de preço para os clientes. E aí a segunda dúvida é com relação à parte de digital também, que foi explorada um pouco aqui já, mas mais de curiosidade, vocês têm mais de 300 mil atendimentos em telemedicina. Eu queria só tentar separar um pouquinho quanto disso é coronavírus e quanto não é. Eu sei que quem usa para coronavírus eventualmente vai se transformar num cliente digital depois de um bom serviço, mas só para entender quão rápido está no ex-coronavírus, se vocês têm o dado de quanto desses atendimentos não estão relacionados a coronavírus. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Em relação a capital, enfim, a gente não pode te dar nenhum guidance, ainda mais para 22, 23, mas você está aí constatando um fato que é importante. Eu acho que ele gera, sim, uma provocação de concorrencial em relação à utilização desse excesso. Eu acho que o ponto importante para a gente estar aqui como posição da companhia é que, de fato, a gente tem essa expectativa de alívio de capital, é o que está definido hoje no modelo, né, nessa proposta da própria ANS de migração do modelo tradicional de solvência para esse modelo de capital baseado em riscos. Nós temos que aguardar todas as divulgações da ANS para todos os tipos de capital. Então, tivemos aí recentemente mais uma discussão e divulgação. A expectativa segue sendo essa. Em havendo esse alívio e em havendo também uma confirmação de que o cenário macroeconômico, o cenário de custo de oportunidade que hoje apresenta no Brasil um custo de capital muito inferior do que era nos anos anteriores, eu diria para você que deve ser uma tendência, sim, de que essa redução do custo de capital seja cada vez mais uma potencial novo componente na discussão de competição de preços. Essa é a minha crença. Agora, com que velocidade isso vai acontecer e quem vai ser primeiro, quem vai ser mais intensivo nessa utilização, a gente tem que aguardar. Eu só acho que a gente está muito bem posicionado em relação à nossa eficiência da operação e em relação à nossa consistência dos retornos para poder estarmos bem posicionados nesse ambiente competitivo. Raquel, se você puder responder a segunda. Respondo sim. Guilherme, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Vamos lá, vamos quebrar em duas fases, né? No início da pandemia, a gente teve uma preocupação geral da população, como não poderia ser diferente, e uma curiosidade também com aquele serviço que tinha sido colocado no ar, a partir também de uma portaria temporária, a gente não pode esquecer, que liberou o uso da telemedicina no Brasil. Então, o que era antes, pura e simplesmente uma orientação médica por vídeo, passou a ser considerado uma consulta de fato, porque você pode sair com um QR Code que te dá uma solicitação de exame, até mesmo uma prescrição de medicamento, chegando até a um antibiótico. Então, a gente teve um boom de utilização no que era plantonista
principalmente num primeiro momento. Logo na sequência, algumas semanas depois, a gente colocou o atendimento dos eletivos de pé, que era para tratar notadamente dos crônicos, né? Ou daquela mãe que precisava conversar com o pediatra, alguma coisa assim, acompanhamento com oncologista, geriatra, pneumologista e aí dos mais diversos. Então, lá atrás, sem sombra de dúvida, o maior volume de contato que foi recebido por esses médicos foram de pessoas querendo tirar dúvidas sobre o COVID, querendo fazer ali uma triagem para saber se o diagnóstico seria compatível ou não, e ao longo do tempo isso foi normalizando, e hoje eu te digo que a esmagadora maioria do que é eletivo, tá? Não do que é plantonista, não tem absolutamente nada a ver com o COVID. No plantonista, ainda tem uma parcela importante que é COVID, mas tem uma parcela extremamente importante também que nada tem a ver com COVID. Então, acho que a tua pergunta é muito quando passa a COVID, passa essa onda de telemedicina, ou isso é uma coisa que veio para ficar e está incorporada já na cultura do beneficiário? Eu estou muito mais para a segunda linha de resposta do que para a primeira, né? Então, a utilização das teles de forma geral vem sendo ampliada cada vez mais. Então, começou muito concentrada no COVID e aí deu uma ramificada extrema. Eu chamo a atenção também para a questão das teles em psicoterapia, psicologia, porque nesse momento de isolamento, burnout, doenças mentais, é um ponto que todo mundo tem que ficar muito alerta, né? E aí você ter no ar, você ter no aplicativo a possibilidade da pessoa fazer seu acompanhamento, sua sessão de terapia ali com o psicólogo pelo aplicativo, é algo totalmente disruptivo e que foi extremamente bem aceito pela população de forma geral. Tanto os RHs junto conosco fazendo implantação em massa nas empresas, né, sobre essa ferramenta, quanto o beneficiário mesmo encontrando esse caminho ali no aplicativo, pedindo e usando, né? Então, acho que é algo que veio para ficar efetivamente. Obrigada, Guilherme. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Vinícius Ribeiros, da UBS. Por favor, Sr. Vinícius, pode prosseguir. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por pegarem a pergunta. Eu queria falar um pouco do efeito da postergação do reajuste na dinâmica comercial de 2021, né? Sendo que ainda existe uma certa incerteza sobre o que vai acontecer de fato. Mas como que tem sido a discussão com as companhias, com o próprio regulador, né? À luz de tudo que está acontecendo? E a segunda pergunta, também falando um pouco de 2021, queria explorar um pouco uma questão que a Raquel comentou em algum momento. A gente está vendo a rede prestadora, né, de serviço sofrendo uma série de pressões e tudo mais, e talvez à luz de uma potencial segunda onda, isso fique até mais intensificado. Eu queria entender, assim, a negociação com os prestadores, quando a gente pensa em novos modelos de negócio, novas estruturas de pagamento, redes fechadas e tudo mais, eles esperam que esse tipo de conversa, que já acelerou um pouco nos últimos 18 meses, continue acelerando para 2021 e que a gente possa ter no mercado e também vindo de vocês novos produtos que porventura sejam mais baratos para o beneficiário? Seria isso. Obrigado, pessoal. Oi, Vinícius. Raquel novamente. Obrigada pelas perguntas, né? Vamos lá, suspensão de reajuste. Então, como o Bottas comentou inicialmente na fala dele, a gente, daquele reajuste que foi, cuja suspensão foi obrigatória, né, pelo viés do regulador, da agência, está tudo suspenso e devidamente contabilizado, exceto o individual, que a gente ainda não tem conhecimento do índice. E a cobrança disso retoma em 2021, a gente está aguardando aí a definição da agência do formato, porque a garantia dessa cobrança em 2021 já foi dada pelos comunicados da agência. No que diz respeito ao empresarial, acima de 30 vidas, né, a gente tinha já da agência uma possibilidade de fazer a aplicação dos reajustes, caso o contratante desse uma anuência expressa para a aplicação.
E aí eu vou te dar os números que estão frescos aqui na cabeça de contratos acima de 100 vidas, tá? Não de 30. Mas nós temos 4 clientes que optaram por fazer a suspensão desse reajuste e voltar até a cobrança do reajuste só para janeiro. Então, os clientes empresariais, de forma geral, e notadamente os maiores, não querem empurrar essa discussão para frente. Então, eles preferem ter toda a negociação agora, a aplicação agora, com base no princípio de boa-fé, de boa conversa, que a Sul-América sempre teve com eles, né? Então, o fato da gente ter uma relação de longuíssimo prazo com esses clientes colabora muito com esse tipo de negociação. Então, nós nunca fomos aplicar contrato para fins de reajuste a ferro e fogo simplesmente por meio de uma carta, de uma comunicação, nada assim. Então, a gente sempre olha para o que aconteceu, a gente sempre olha para o que vai acontecer, a gente sempre olha para a regra contratual e constrói em conjunto com a empresa uma saída que seja razoável para os dois lados. Então, acho que esse é um dos grandes motivos que nos levaram a um sucesso tão grande de manutenção do reajuste das carteiras de empresariais. E aí, para o que é varejo, a gente está aguardando o formato de cobrança ser definido para a gente começar a operacionalizar a partir de janeiro. Com relação à tua pergunta de prestadores, e aí, será que eles sofreram um pouco esse ano? Será que dificulta a negociação, a ida para novos modelos daqui para frente? Será que não? E eu vejo justamente o inverso, tá, Vinícius? Então, a gente já estava sendo muito procurado pelos prestadores para falar de novos produtos, de novos modelos de remuneração, passando por captation, passando por bundle, por diária globalizada, e eu vejo o anseio dos prestadores crescendo cada vez mais, e agora, e vejo isso como uma boa notícia, não só aqueles prestadores concentrados nas grandes praças, né? Então, saindo um pouquinho aqui do eixo Rio-São Paulo, semana passada a gente assinou um contrato de área globalizada com um prestador de Feira de Santana, por exemplo. Então, não vi uma redução de velocidade sob nenhum aspecto, muito pelo contrário, vejo uma vontade, uma prontidão cada vez maior desses prestadores. Agora, é claro que quem foi atacado primeiro nesse conceito de novos modelos de remuneração, né, do ponto de vista da Sul-América, quem foi convidado a entrar nessa lógica primeiro foram os maiores, e agora a gente está indo mais para outras regiões, indo para aqueles hospitais que não têm uma utilização tão grande de Sul-América, mas tudo isso com muito, muito sucesso, então não vejo um freio sobre nenhum aspecto. Obrigada pelas perguntas. Perfeito, Raquel. Só um esclarecimento, meu ponto era mais sobre aceleração e não diminuição da velocidade, mas você respondeu. Acelerou. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Gabriel Portela para suas considerações finais. Primeiro, gostaria de agradecer aos colegas Botas, Marcelo e Raquel, que não me deixaram responder nenhuma das perguntas, né, mas que responderam todas com muita propriedade, pelo conhecimento e maturidade que têm. Eu acho que esse é o momento sempre de agradecer a toda a equipe, todos os colaboradores que têm feito os seus sacrifícios pessoais e feito com que a Sul-América continue com seus planos de desenvolvimento, atendendo seus segurados, processos funcionando e sempre com um olhar cada vez mais atento e otimista com relação ao futuro. Agradecer também a todos os parceiros que têm possibilitado essa trajetória, aos corretores, aos acionistas, enfim, é um momento de agradecer porque é um momento de união, é um momento de compartilhar méritos e dores. E nós estamos aqui olhando para frente, cheios de otimismo, mas com o pé no chão para avançar um pouco mais a cada dia. Muito obrigado a todos e um bom dia. A teleconferência de resultados da Sul-América está encerrada. Obrigada e bom dia a todos.